vestir de esperança, lançar fora todo mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. O caminho certo te conduzirá. Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa live de hoje trazendo um tema que é muito difícil, mas de grande utilidade para a condução dos nossos lares na Terra. O tema é o Evangelho como condição especial para a família. E trazer esses ensinamentos orientados pelo Evangelho de Jesus é de fundamental importância para essa noite. Com base nas luzes do Consolador prometido, que são essas luzes que vêm clareando as nossas vidas, dos espíritas que se aprofundam nos conhecimentos do Evangelho na base desses ensinamentos raciocinados, que é o Espiritismo, nós vamos fazer um perfil aqui em cima do Evangelho e das obras que complementam o Evangelho de Jesus. Para isso, nós precisamos entender que o Espiritismo nos traz alguns pontos importantes que a gente deve estar aqui tratando deles, como a imortalidade da alma, as reencarnações, a lei de causa e efeito, a justiça divina, os condicionamentos que reúnem corações no mesmo teto, corações que precisam se reajustar, muitas vezes são reunidos no mesmo teto. Facilitará a compreensão de cada um de nós. O espírito de verdade é a grandeza que nós encontramos em nossas vidas. É Jesus. Para isso, tem uma mensagem justamente no livro de André Luiz, que tem o título Espírito de Verdade. André diz: a nossa conduta é o processo. A nossa consciência é o tribunal. Todos nós temos que cumprir rigorosamente as etapas que os ensinamentos evangélicos nos conduzem. Muitas vezes erramos, no passado nós já erramos, e no presente continuamos, às vezes, falhando em alguns aspectos, mas existe em nós uma consciência. E essa consciência é o nosso juiz interior, que demonstra o quanto nós estamos falhando ou acertando. Nós vamos começar a interpretação desse tema aqui com a mensagem de Emmanuel. Essa mensagem eu tirei lá do livro Pensamento e Vida. É a mensagem número 12, e que ele começa, até de certa forma, carinhoso, atencioso,
mostrando caminhos. Ele diz: a família consanguínea, que existe a família, também a família espiritual. Mas ele começa aqui com a família consanguínea, entre os homens de nossas reflexões. Reflexos agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. Olha como a coisa funciona. Nossos processos agradáveis e desagradáveis, que o nosso passado, o nosso pretérito, nos devolve. Conhecemos o que plantamos, que o que plantamos, nós sabemos que vamos colher. Hoje, no passado, a gente não sabia disso. As religiões pelo menos que eu pratiquei no passado, nenhuma me deu esse tipo de orientação. Apenas me mostrava o caminho do inferno se eu errasse. Mas a grande verdade da doutrina do Consolador Prometido é que ele, com isso, ele diz que o inferno não existe. Cada um acolhe o que plantou, colhe o que plantou. Então, é nesse sentido que você pode errar, mas você vai ter que resgatar aquele erro. Muitas vezes a gente vive aqui na Terra e vê uma pessoa sofrendo. E às vezes é uma pessoa até boa. E a gente diz, é injustiça que aquela pessoa está sofrendo. Mas, na verdade, injustiças não existem. A injustiça é nada mais, nada menos de uma reparação das coisas que você precisa corrigir, daquilo que, como diz Emmanuel nessa passagem, aquilo que você plantou no passado. São os reflexos que você sofre na vida como estruturação de uma nova vida. Quer crescer, quer evoluir, tem que reparar. E essa reparação, ela acontece justamente com a dádiva de Deus, para que a gente aprenda a, de uma próxima etapa, a gente não está cometendo erros, muitas vezes, infantis, grosseiros, estúpidos, que a gente já cometeu. Quem de nós não cometeu esses erros? E aí, Emmanuel continua no texto com a seguinte colocação: temos, assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e de alegria. Olha como diz, elevação e alegria, que já conseguimos tecer no intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão. Olha, ele falou de amor e alegria, mas as algemas de constrangimento e aversão, das quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos. Tudo que é inquietação em nossas vidas, fomos nós que plasmamos, que criamos na memória do destino. É maravilhoso a gente conhecer essa verdade, porque sabendo da verdade, que tudo que você plantou, você vai colher, aí você passa a ser mais moderado nas suas ações. É natural que ouvirmos das pessoas que resgatamos dívidas, que pagamos compromissos, resgatamos débitos, mas nem sempre é só isso. É natural também que é inadequado quando pensamos somente dessa forma. Fazemos para o outro, só estamos aqui fazendo para o outro. Mas, na verdade, quando a gente está fazendo para o outro, a gente está se lapidando, está se modificando, está se transformando. E a gente não faz só para aquele que a gente prejudicou, a gente age num contexto de ajudar a todos. Kardec, no livro Céu e Inferno, ele diz que não é só perdoar,
Ah, perdoou, tá liberado? Não. Ele diz que tem que haver a reparação. Aquele que você prejudicou, você vai ter que reparar. E essa reparação, às vezes, custa um pouco. É muito sacrifício. A vida é como a maré. Sempre traz o que saiu de nós. Ela devolve o que saiu de nós. Cada parente é como se fosse um telão, refletindo em nós tudo aquilo que nós vivenciamos. É um telão, ele abre uma tela dos nossos passados e reflete em nós toda aquela prática que a gente vivenciou. Mas é fácil ver a diferença, a deficiência do outro. A gente tem muito hábito de ver defeitos no outro, mas a gente geralmente, a diferença é que nós só vemos no outro aquilo que a gente vivencia em nós. A deficiência que o outro tem e você não compartilha aquela deficiência, não te incomoda. Não faz, você nem liga. Mas quando você vê que o outro tem ideias, mesmo erradas, mas que você também compartilha, você vivencia como se fossem suas. Daí é que necessitamos, aí Emmanuel coloca aqui, daí é que necessitamos desfazer a custo de trabalho, ele é até carinhoso aqui novamente, viu? Desfazer tudo em torno de trabalho, sacrifício, paciência e humildade. Olha, 4 palavras que representam uma conduta ilibada em nossas vidas: trabalho, sacrifício, as lutas que devemos empreender para o nosso crescimento, ter paciência e ser humilde. Recursos novos, isso aí, gente, são recursos novos. Ele diz são recursos novos, porque a gente não tinha isso no passado. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, susceptíveis de anular os efeitos. Aqui o propósito é anular os efeitos do passado, de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. É um texto realmente que a gente tem que abrir a mente e jogar ele dentro da gente para a gente não perder uma palavra. A doutrina nos esclarece que as causas estão em nós. Os defeitos são nossos. Nós não podemos culpar ninguém. Muitas vezes Deus está me castigando. Não. A doutrina nos esclarece que as causas estão em nós. Para cada maneira de pensar, uma consequência prática na nossa vida. Tudo que você pensa tem uma consequência. Se você pensa positivo, vem uma consequência positiva para a sua vida. Se você pensa negativo, você tem uma consequência negativa em sua vida. A cada maneira de nos comportarmos, aí já é o comportamento, uma reação da vida idêntica naquele comportamento. É como se nós estivéssemos mesclados com as estruturas das pessoas com quem nós estamos vivendo. É uma troca, é uma mescla de coisas com o nosso semelhante, com o irmão, com o pai, com o filho, com a companheira, com a esposa. Jogo é como se fosse um jogo de ping-pong. A bola vai, você tem que ter alguém para estar jogando, a bola vai e volta, entendeu? Muitas vezes, dentro da família, quando acontece um filho drogado, ele é acusado como inconsequente, procura-se tratamento para aquele filho, e a pergunta que fica: alguém bancou aquela negatividade daquele filho. E a família, ela é responsável, porque ela recebe o filho e tem que educar
com ensinamentos grandiosos. E a gente vai ver aqui no decorrer da nossa fala ensinamentos que a gente dá de forma inadequada, inconsequente. Tem uma passagem do filme A Poderosa Afrodite, com o Woody Allen, que tem um diálogo entre dois amigos, e um diz para o outro: minha irmã está ficando louca, pensa que é uma galinha. Aí o amigo diz, uma sugestão lógica, né? Interna ela, rapaz, faz o tratamento dela. Essa é uma cena lá do filme, né? Ele, não posso, eu preciso dos ovos. Então, gente, você vê que a família está conectada um com o erro do outro, com as consequências do outro. É tanto que Emmanuel diz aqui, a família é o centro essencial dos nossos reflexos. Nós refletimos na família tudo aquilo que nós vivenciamos no passado, são os nossos reflexos. O segundo elemento, que nós estamos falando de uma articulação aqui, o segundo elemento interessante na condução da família é a intimidade. Trata-se o seu familiar, por isso que André diz aí, tem uma passagem que André Luiz coloca no livro dele, ele diz que para nós tratar os familiares como se fossem visitas. Porque a intimidade ela produz um efeito perverso na família. Você se despreocupa de gentilezas, de cortesias, perde aquele instinto. É como diz aqui a mensagem mesmo, é um efeito perverso na vida das famílias, porque você simplesmente não tem cortesia, não tem habilidade no tratamento, você grita, você fala alto, você não fala com carinho, não fala com amor. E familiar foi feito para tratar o outro com carinho. A terceira colocação que a gente coloca sobre aí os cuidados que devemos ter na família é que, via de regra, nós recebemos na família nossos maiores adversários. É incrível, mas é verdade. Deus até às vezes é muito generoso, você tem vários adversários, você manda só um, manda 2 ou 3 bons para compor a família, e você recebe só um adversário para você poder educar, com gentileza, com amor. No livro Através do Tempo, tem uma mensagem que nós vamos passar a conversar sobre ela aqui, que é um modelo ideal para a gente aplicar em nossas famílias. O nome do texto é Desafetos. E Emmanuel ele começa o texto assim: amar aos nossos adversários desde o presente, ofertando-lhes o coração em forma de tolerância, trabalho, devotamento e ternura, olha a palavra que ele usou aí, tolerância, trabalho e ternura. É forma exata para a solução dos grandes problemas que tantas vezes, por invigilância e leviandade, endereçamos, lamentavelmente, ao futuro. Não resolveu agora? Fica para mais tarde, vem mais tarde. Não resolveu no passado? Vem para o presente, entendeu? Lembremos de que, continua Emmanuel, lembremos de que, ainda ontem, acalentávamos antipatias e desafetos, cultivando o ódio, a afeição da serpe no seio familiar. Isso é incrível, né? Era comum no passado, ele está dizendo isso aí, em outras palavras, eu traduzindo isso aí, era comum no passado praticar o ódio. A gente tinha o duelo, hoje, graças a Deus, não tem mais o duelo, mas os criques de ódio ainda existem. Você vê aí na política,
como está disseminando o ódio, aquela coisa arraigada, a maldade, o sentimento inferior. Era comum isso, e ainda é hoje. Hoje é politicamente correto devolver as dores, as maldades que você recebe. Foi isso que Jesus ensinou? Não. Hoje, a gente deveria ensinar aos nossos filhos o perdão, a desculpa, as correções, mas a gente tem sempre aquela hábito de dizer assim, não traga desaforo para casa. Quantas vezes eu já ouvi isso? Trazer o desaforo para casa, não trazer o desaforo para casa, é você incentivar a negatividade, a criar rancores e mágoas na vida das pessoas. Não é o correto. E ele continua aqui. Recordemos que semelhantes laços de treva algema o espírito às largas sendas inferiores, impondo-nos reencarnações difíceis e angustiosas no campo de purgação e experiências terrestres. Mas é verdade. Hoje, no trânsito, você tem um ato, às vezes você foi fechado, você entra em confusão, tira o revólver e mata o outro. Quantas vezes a gente vê isso? Brigas de trânsito, violência nas ruas. Aí, o que é que acontece? Aquele que você matou volta para sua família em uma próxima vida, volta como marido, volta como filho, volta como uma pessoa, irmão, uma pessoa próxima ali, para você reparar aquela situação que você desconstruiu de negatividade. Então, gente, é importante que durante aquele momento que tiver aquele ímpeto de violência, a gente se acalme, pense, conte várias vezes até 10, para não tomar uma decisão precipitada, porque em 1 minuto a gente pode perder uma encarnação cometendo um crime desse. Aí tem que voltar para reparar tudo. E aí, Emmanuel continua no texto. Esse texto é riquíssimo. É assim que, reinternados, quer dizer, internados na Terra, reinternados, porque nós já fomos internados várias vezes aqui na Terra, quase sempre acolhemos na forma de entes amados, velhos inimigos, que no santuário doméstico são credores intransigentes. São aqueles credores intransigentes, um filho rebelde, uma esposa que não entende às vezes o que você fala, um esposo que está sempre agressivo dentro de casa. É como se você... são os fiscais. Eu diria que eles são os fiscais da vida da gente. Eles passam a controlar a nossa vida como verdadeiros fiscais. É como se fosse a Receita Federal e a Polícia Federal também, agindo na vida das pessoas para não deixar acumular nada, porque eles vêm com aquele estilo de punição, de resgate, de cobrança, muitas vezes até acima do limite. Surgem por filhos tiranizantes. Olha, esses que nós agredimos em vidas passadas, aí Emmanuel diz aqui, surgem por filhos tiranizantes e ingratos, por entes invulneráveis ao nosso melhor carinho, porque eles não aceitam o nosso carinho, nem o nosso carinho verdadeiro, que a gente tenta implantar, eles não aceitam, obrigando-nos a mais doloroso acerto de conta. É interessante, né? Um perdão lá atrás evitava tudo isso. Ou um perdão hoje vai evitar uma situação constrangedora como essa no passado. Continua Emmanuel. Para que não estejamos amanhã em lares metamorfoseados em pelourinhos, lares conturbados, prisões dentro do próprio lar, metamorfoseados em pelourinhos, saibamos amar desde hoje. Se a gente não teve aquela capacidade de amar
no passado, para não estar vivendo as dores do presente, procuremos viver hoje o amor, a prática do amor, para que esse amor reverbere na luz das nossas vidas. Lembremos que o mal é apenas o mal para quem o faz. Olha que frase interessante. O mal só é mal para quem faz, transmutando-se em bem naqueles que o recolhe entre a paz do silêncio e a prece da humildade. Olha que coisa maravilhosa, gente. A paz do silêncio, transmutando em bem naqueles que têm a paz do silêncio e a prece da humildade. Quanto o silêncio em casa fortalece, muitas vezes, naquele momento de agressividade, você silencia e não responde. Você ser humilde e não se torna grandioso. O que a gente vê muito são pessoas vaidosas, arrogantes, entendeu? Meimei tem uma frase muito interessante, quando ela diz: tudo passa na terra, mas o que vem do céu permanece. Viva uma frase dessa, na hora que você tiver que ter uma reação negativa, viva uma frase dessa, entendeu? Operar com Cristo. Essa é a ideia maior. Esteja sempre com o nome do Cristo em sua mente, entendeu? Emmanuel diz que a humildade é uma prece. Não é bonito isso, gente? A humildade é uma prece. Humildade, para muita gente, é você estar bonito, bem vestido, bem arrumado, mas outros acham humildade. Não, eu disse o contrário. Humildade é você estar com a roupa simples, com chinelo. Na verdade, isso não é humildade. Humildade está na ideia do pensamento. Não vamos deturpar os ensinamentos do Cristo. Emmanuel diz que a humildade é o reconhecimento da nossa pequenez. Quando nós reconhecemos que somos pequenos, que não somos grandiosos, vaidosos, e ele diz aqui, complementa, diante da grandeza do universo, diante da grandeza de Deus. Então, ser humilde é você se sentir pequeno diante da grandeza de Deus. E humildade também vai mais além. Humildade é ter o senso de proporções, porque tem gente que não tem ideia, tem noção de proporções. É entender o que é possível, o que não é possível, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, o que eu devo ser e o que eu não devo ser. Essa é o sentido da humildade. Muitas vezes, a violência no lar, entendeu? É a falta de humildade e a pouca prática do silêncio, seguindo aquelas pegadas lá de cima de Emmanuel, que ele fala do silêncio e a prece da humildade. Então, quer ver um exemplo? Quando levaram aquela mulher para ser apedrejada, dizendo que ela tinha cometido o adultério, Jesus praticou as duas coisas aí. Ele praticou o silêncio e praticou a humildade. Ele não foi arrogante, ele apenas usou o silêncio inicialmente. E muita gente, às vezes, eu já assisti outras palestras e as pessoas ficam curiosas para entender o que é que Jesus estava escrevendo na areia ali, na hora que ele estava refletindo sobre o que decisão tomar. Mas, na verdade, ele usava ali o silêncio para aquietar as pessoas. Com a sua humildade, ele conseguiu contornar aquela situação, porque todos, naquele momento que ele fingia que escrevia, não sei o que ele escrevia, ele estava acalmando aquelas pessoas. Todo mundo chegou com violência, com agressividade, com aquela ansiedade, porque você vê que naquela mensagem existe o vício,
que está aí até hoje. O traído, a adúltera, foi ela, era a mulher. O homem não era adúltero, não, entendeu? Ele não cometeu adultério também, não. Então, você vê que, de épocas até hoje, você vê que existe aquela coisa do machismo, do poder masculino ainda interferindo em nossas vidas. Mas Jesus foi sensato e, no silêncio, na humildade, ele simplesmente contornou aquela situação que todo mundo já sabe, não precisa estar aqui repetindo, foi o que ele fez. Não ficou ninguém para apedrejar aquela mulher, entendeu? Quer ver outro segmento que está lá no Evangelho? O decreto que Nero assinou contra Paulo. Quando Paulo visitou Nero, está lá, esse é no livro Paulo e Estevão, Paulo tem uma hora que Nero convida Paulo para uma conversa com ele. E na saída, ele mandou que deixasse Paulo em uma prisão domiciliar. Aí Paulo escreveu uma epístola que ele diz assim: Eu, Paulo, o apóstolo, prisioneiro do Cristo. Ele sabia que Nero não tinha capacidade de prendê-lo, porque ele estava ali cumprindo missão. Mas como ele sabia que a missão dele era também sofrer, como Jesus sofreu, ele aceitou com humildade e dizer: Cristo vive em mim, então eu sou prisioneiro do Cristo. Quando eu tiver que ser solto, eu vou ser solto quando Cristo determinar, entendeu? Jesus tem uma outra passagem muito interessante, quando ele reúne os apóstolos, uma prova também de humildade. Ele reúne os apóstolos e pergunta: o que as pessoas andam dizendo de mim? Saiu muita besteira, muita coisa boba, e só Pedro, 10%, foi 10% de aproveitamento aí nessa pergunta de Jesus. Pedro diz: Você é Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos libertar. Quer dizer, essa é a ideia. E aí Jesus aceitou aquilo, concordou com aquela ideia de Paulo. É por isso que hoje aqueles ensinamentos levaram Pedro, mesmo sendo aquele espírito ainda rebelde, grosseiro, mas ele se tornou o líder daquela equipe de apóstolos, entendeu? Ele se tornou o líder. E a humildade é fundamental em nossas vidas, gente. Essas duas palavras são forças, silêncio e humildade. Quer ser humilde? Tenha plena consciência das suas qualidades. Muitas vezes, as nossas arrogâncias, o nosso poderio, o comando que muitos homens têm da terra, e esquecem de perguntar: eu não sou esse ser superior. Quer testar se a pessoa é um ser superior, realmente é grande? Pergunta para você: ainda tem intestino? Porque todo mundo que tem intestino ainda é um ser muito inferior, entendeu? E tem uma passagem muito interessante lá, quando Chico recebe um casal de baianos, foi até essa história nos contos de Chico Xavier, foi um casal de baiano que visitou Chico e fazendo queixa a Chico, que os filhos não queriam participar do espiritismo, chamava para o evangelho do lar, eles nunca participavam, sempre que tinha o evangelho do lar, aquelas crianças desobedeciam, ele tentou, bateu, brigou, tomou várias providências, mas nenhuma deu certo. E Chico perguntou a Chico que, na hora que ele estava fazendo o evangelho, as crianças largavam o evangelho e iam para a cozinha comer biscoito. E aí ele perguntou: então, Chico, o que é que eu devo fazer com meus filhos? Chico disse: leva a lata de biscoito para a mesa do evangelho. Você vê como as coisas, Chico tinha essas tiradas, né? Saber que existem caminhos a ser seguido. Você não pode agir com agressividade com filhos. Você tem que educar com boas palavras, bons ensinamentos, entendeu?
Onde Deus te colocou na terra é onde Ele espera de você o maior rendimento. É aí que você deve. Muita gente reclama que está no lugar errado, que não veio aqui para passar aquelas situações, mas uma coisa é certa: dentro da família, onde Deus te colocou, como filho, como esposo, como marido, é aquele lugar que você deve mostrar seu rendimento, entendeu? Nós precisamos do evangelho. Viver sem o evangelho no mundo é viver como se tivesse um navio à deriva, sem bússola. Jesus veio sofrer na terra para nos legar esses ensinamentos. E muitas vezes a gente não valoriza os grandes ensinamentos que Jesus nos legou. Durante 3 anos apenas, ele deixou a maior biblioteca do mundo com seus ensinamentos. Ele marcou a história, antes e depois do Cristo. Jesus não é uma coisa pequena, Jesus é grande. Aprendamos a amar com deferência especial. E o Espiritismo é uma cosmovisão. Às vezes, a gente pensa que a doutrina espírita é difícil de entender. Ela é fácil de entender, porque ela mostra caminhos. E quando eu digo que o Espiritismo é uma cosmovisão, comparando com a pessoa que usa óculos. Às vezes tem uma lente, sem o óculos não consegue ler nada, mas colocou o óculos, passa a ter uma leitura fácil e domina a leitura. Assim é o Espiritismo, ele é uma cosmovisão. Você leva o mundo de hoje às lentes do mundo espiritual. Porque você, com a visão do Espiritismo, você realmente junta valores diversos, porque você passa a compreender o caminho da luz com mais facilidade. Como espíritas imortais, estamos várias vidas juntos. Nós vivemos juntos. A família é uma conexão que não vem dessa, vem de muitas outras vidas. E muitas vezes aquele erro que você está resgatando hoje foi aquele que você cometeu lá há 100, 200, 300, 500 anos atrás. Você está reparando agora. As existências, elas são solidárias. Dívidas, trocas que nós devemos fazer aqui nessa vida são situações que devem corrigir as nossas vidas passadas. O conjunto de suas vidas dá o tom de suas escolhas. Hoje, tudo que você vivencia é em função da escolha que você viveu no passado. Não se perturbe, não se agite diante da vida. Dê o melhor de você. A evolução do órbita precisa acontecer. Nós estamos vivenciando a época da regeneração planetária. O planeta não está sujeito à sua evolução. E como é que fica essa situação? O planeta está evoluindo, está filtrando, está modificando as vibrações do planeta. E você acha que se você não evoluir, você continua vindo para a Terra? Claro que não. Tem outros órbices, menos com a vibração menos positiva, e onde você pode ser encaixado se você não acompanhar a evolução do planeta atual. Assim, gente, é importante. A família é o reduto de onde começa tudo. Ninguém cresce lá fora. A gente cresce dentro da família. E na família a gente encontra subsídios para ajudar e crescer lá fora. Começa pela família, amando, acreditando, servindo, sendo humilde, sendo silencioso quando for preciso ser silencioso, sendo carinhoso quando tiver que ser carinhoso,
Quantas vezes a gente chega para um filho e diz: meu filho, eu te amo. A gente chega para uma companheira e, às vezes, ela está lá nervosa, chateada por algumas coisas, você chega lá, dá um carinho, uma atenção, um afeto, e aquela quebra aquela vibração negativa que você está vivenciando. Então, gente, são muitas as coisas que a gente tratou aqui. Lógico, a gente trata, mas a gente não abre a cabeça de ninguém para colocar essas informações que são úteis e necessárias para praticar no dia a dia. Eu espero que pelo menos um dos itens, que eu falei vários itens aqui, mas que pelo menos um dos itens você tenha assimilado com grandeza e passe a praticar como segmentos em suas vidas. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.